Nascido da África do Norte, atual Argélia, Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, era filho de mãe católica e pai pagão. Depois de ler uma obra do filósofo romano Cícero, apaixonou-se pela filosofia maniqueísta. Com o passar dos anos, seu desejo de comunhão com Deus aumentava, mas, ao mesmo tempo, ele não queria renunciar à vida mundana ao lado das mulheres. Apenas aos 32 anos, converteu-se definitivamente ao cristianismo. Depois de peregrinar pela Itália, retornou à terra natal decidido a tornar-se um presbítero celibatário e, mais tarde, bispo. Em sua obra mais famosa, Confissões, narra essa etapa de sua vida, do pecado à redenção. Já no livro Cidade de Deus, descreve como seria o reino divino. Santo Agostinho morreu em 430, aos 75 anos. Santo Agostinho não seguiu o exemplo de sua mãe, que era cristã, e mais tarde ele se converteu. Antes de ser cristão, porém, ele havia sido adepto da doutrina de Maniqueu. Por favor, Paulo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Foi daí que Santo Agostinho se interessou por explicar o mal? O Santo Agostinho, o Agostinho, ele é meu preferido, né? Um dos filósofos que eu tenho muita simpatia. O Agostinho era o seguinte, na verdade, ele não seguiu a mãe dele até um certo ponto. A mãe dele era uma fervorosa cristã, do começo do cristianismo, ainda não tinha, a igreja nem estava organizada ainda, não tinha hierarquia na igreja, não é? E nem tinha ainda os bispos todos organizados, é o começo do cristianismo mesmo, não é? Mas o Santo Agostinho já foi nomeado bispo. Mas antes dele ser nomeado bispo, ele era africano, não é? Antes dele ser nomeado bispo, ele foi um devasso, foi um garoto terrível, né? E a mãe dele falava assim para ele: Agostinho, para com isso, meu filho, você vai acabar morrendo aí em bar, né? E com mulheres, você não pode seguir essa vida, isso não vai levar você a nada, né? E o Agostinho não dava ouvidos para a mãe dele. Um belo dia ele achou que a mãe dele tinha uma certa razão, e ele sentiu que ele tinha uma vocação religiosa parecida com a da mãe. E é interessante porque quando ele sentiu isso foi tão forte nele que ele conversou com o Deus cristão, né? Ele falou assim: olha, Deus, é o seguinte, eu percebo racionalmente que eu tenho que me converter porque parece que eu tenho a ver com isto, não é? Mas o problema é o seguinte, não hoje, tá? Deixa passar o final de semana porque eu tenho ainda alguns encontros, né? Então isso é verdade, ele conta isso nas Confissões, né? E ele foi adepto no início, na juventude, dessa seita do Maniqueu. De onde veio a palavra maniqueísmo? Que era uma seita que interpretava tudo entre o jogo do bem e do mal, né? O jogo do bem e do mal, sem outras questões, né? Ele traz essas preocupações do maniqueísmo para o cristianismo, ele aprende os evangelhos, né? E aí ele vai começar a lidar com o problema do mal. Por quê? Porque o problema do mal é um problema terrível para os cristãos e não é um problema terrível para os gregos. É um problema terrível pelo seguinte: Deus é todo-poderoso, criou o homem, criou tudo que está aí e sabe de tudo, é onisciente e onipotente. Porque é que Deus, sabendo de tudo, permitiu o mal, permitiu a desgraça, não é? Então, esse é um problema que o cristianismo tinha que resolver. Então, o Agostinho fica desesperado com esse problema, porque esse problema não é um problema grego. Não tem. Os gregos, os romanos, não têm esse problema. Não tem nenhum Deus criando. Então, portanto, não tem nenhum Deus responsável pelo mal. O mal é uma fatalidade do mundo, né? Mas os cristãos têm esse problema. Eles têm que enfrentar o fato de que Deus está aí, é bom e, no entanto, permite o mal. Então ele vai tentando enveredar por isso. E ele vai formando uma série de teses a respeito disso, que são complicadíssimas, foge aqui ao nosso ambiente de conversa, né? Mas o interessante não é o objetivo. No laboratório ali de pensamento do Agostinho, o interessante é o subproduto disso. Porque na medida que ele vai avançando nessa discussão, mais ele vai elaborando uma noção que os gregos não tinham, que é a noção de eu, a noção de vontade. A ideia de articular a vontade humana com o eu. E isso é importante, porque daí para frente a filosofia vai começar a gerar uma psicologia mais forte que a antiga, uma psicologia preocupada com a deliberação do eu. Porque de fato no cristianismo você tem esse dado, não é? O pecado é de responsabilidade do homem, né? Porque por conta da questão do livre-arbítrio. Deus faz o plano, mas no plano está incluída a liberdade do homem e é o homem que peca.
Então essa saída o Agostinho tem nas mãos. Mas o problema é saber então como é que o homem peca. Então é a vontade. Então vamos analisar a vontade. E aí Agostinho ele envereda pela descrição da vontade. E é isso que vai dar aí, depois nos modernos, a possibilidade de você centrar a discussão filosófica numa discussão sobre a subjetividade humana. O Santo Agostinho subordinou a filosofia à religião cristã. Isso nublou um pouco a filosofia? Não, viu? Ele era suficientemente inteligente para saber escrever, distinguindo o que era teologia do que era filosofia. É claro que ele é um pensador religioso. Então, no limite, ele submete todas as investigações dele a um poder, né? Que é um poder que não tem investigação sobre, é um poder de fé. Então, portanto, a razão para aí. Mas isso não elimina a investigação, porque ele volta à investigação e submete de novo. Ele não para por conta de submeter, quer dizer, a fé do Agostinho não interrompe a investigação, ela faz apenas com que a investigação dele volte e se submeta à fé, mas ela não para, ela volta de novo para a investigação. Então, ele é uma contínua máquina de pensar, o Agostinho. E como que é a teoria de predestinação e pecado defendida por ele? Bem, predestinação, essa de fato é a questão que ele tem que resolver, né? E a solução que ele dá, que é uma solução que a gente aprende, quando os católicos aprendem no catecismo isso muito, né? Que é essa solução que eu acabei de te falar, né? O plano divino inclui a liberdade do homem. Essa é a solução que ele encontra. Só que, nesse detalhe, tem um rival, tem um sujeito chamado Pelágio, em Roma, que está ensinando isso, mas de um modo muito mais radical do que ele. O Pelágio está ensinando os romanos a seguinte coisa, que é muito mais próximo do estoicismo. O plano divino não é tão importante, o Pelágio está ensinando. Na verdade, o mais importante é a responsabilidade do homem. O homem é tão livre que ele é o responsável por todo o mal. Na evolução do processo da igreja, à medida que a igreja vai se constituindo, a igreja vai tendo medo desse tipo de pensamento, porque esse pensamento enfraquece Deus e fortalece o homem. O homem é tão livre, a vontade dele é tão poderosa, ele é tão responsável pelo mal, que talvez daqui a pouco ele seja responsável também pelo bem. E Deus fica nublado. Então eles começam a reler Agostinho, porque Agostinho tem uma posição menos radical que essa. Ele tenta um equilíbrio entre o plano divino e a liberdade do homem. Qual a influência de Santo Agostinho para o entendimento da história, da sucessão das eras, do tempo em si? O Agostinho ele faz para ele poder explicar essa questão do mal, ele lança a mão também da ideia de que Deus não está no tempo. Né? Deus está fora do tempo. O Deus Criador não está no plano da criação. Ele não é um Deus grego, porque o Deus grego ele não está só no nosso plano, ele é natural. O Monte Olimpo existe na Grécia até hoje. Quer dizer, o local dos deuses gregos é físico. Os deuses gregos estão entre nós. Nós, cristãos, os deuses desapareceram. Eles só aparecem por milagre. Né? Onde eles estão? Eles não estão num plano natural. Eles estão num plano que não tem o tempo. Então, isso faz com que eles não entrem para o plano da criação. Portanto, eles não tenham que se envolver com o contínuo mal. O mal surge pelo homem. Os deuses não fazem parte do plano da criação. Os deuses fazem parte daqueles que criaram o plano, mas eles não estão envolvidos neles. Então eles não estão culpados. Né? Com isso, Agostinho tira a responsabilidade dos deuses pela continuidade do processo natural, que é isso que é o importante para o cristão. Né? É por isso que a igreja é muito ciosa a respeito de milagres. Por isso que a igreja católica é muito ciosa a respeito de questões onde entra uma força sobrenatural. Ela faz um monte de processo para mostrar que não aconteceu. Né? Por quê? Para evitar o misticismo. O que a igreja entende como misticismo? Exatamente a possibilidade de você imaginar que os deuses criadores se envolveram com os mortais. Ora, isso é pensamento grego, isso é paganismo. Isso faria com que os deuses, daqui a pouco, começassem a estar envolvidos com querelas de mal e bem. Você pegar o Santo Antônio, bota ele de cabeça para baixo, ele faz você casar, porque ele não aguenta ali. Né? Todo mundo faz isso. Né? Minha esposa casou assim, todo mundo casou assim. Né? E de fato casa assim mesmo, porque dá certo. Né? Mas a igreja não aceita isso, e nós sabemos que isso é uma loucura, é uma bobagem, é um misticismo. Não é? Mas o que é isso se não, né, essa tendência, né, de nós
pegarmos o paganismo e enfiarmos o paganismo aí na religião católica. Agostinho tinha pavor disso. Qualquer Deus que vier para o plano dos mortais, ele vai se envolver com as querelas. Ele vai deixar de ser Deus. Histórias, ideias, teorias, pensamentos. Neste programa especial, pudemos conhecer um pouco mais do fascinante mundo da filosofia. Esperamos que você tenha gostado e mais, que tenha se inspirado a ir mais fundo no universo do pensar. Paulo, muito obrigada pela sua presença. Você gostaria de deixar algum contato? Bem, eu tenho, na verdade, o site do Centro de Estudos em Filosofia Americana, né, que é o www.filosofia.pro.br, que é um trabalho de filosofia eterno, contínuo, 24 horas por dia de filosofia na rede, né? E ali vocês me acham facilmente. Muito obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou. Boas reflexões e até a próxima.